Olá, amigos. Hoje nós vamos trazer algumas orientações importantes para a montagem, instalação e manutenção de sistemas elevatórios. Nós vamos conhecer os dispositivos, os elementos que integram o sistema elevatório e a função de cada um deles. É importante que a gente, desde a fase de concepção do projeto, já tenha em mente a eventual dificuldade de montagem, de execução e de manutenção posterior. Todos os sistemas requerem manutenção. É interessante que a gente proveja boas condições para essa tarefa posterior. Nós já vamos começar. Para o trecho de sucção, eu tenho aqui, a partir do ponto de captação da água, eu tenho uma válvula de pé ecrivo, ou uma válvula de pé com crivo, né? Na realidade são dois dispositivos acoplados. A válvula de pé, que é responsável por manter cheia a tubulação de sucção quando o motor não estiver em funcionamento. Garante um fluxo unidirecional. Então, a tubulação fica cheia quando o motor não está funcionando. E tenho aqui a parte crivada, ou crivo, que é acoplado à válvula de pé, e o propósito fundamental é evitar a entrada de partículas sólidas que possam, ou que poderiam, né, ocasionar danos ao rotor, ao dispositivo de elevação. Percorrendo aqui a tubulação de sucção, nós temos aqui uma união, outra união, e aqui surge algo importante, que é a redução excêntrica. Redução excêntrica que promove um ajuste no tubo da seção. Normalmente o tubo da seção de sucção é maior, tem um diâmetro maior do que a entrada da bomba, né? A entrada da bomba normalmente é de menor diâmetro do que a tubulação de sucção. E evita, assim, o acúmulo de bolhas de ar, né? A separação da coluna líquida, né? Evita, né, com a prevenção da formação de bolha, evita cavitação. Então aqui nós temos uma redução excêntrica. Aqui nós temos a parte, o invólucro do rotor. O que nós chamamos de motor? Motor é isso aqui. Então isso aqui é o motor, que é o dispositivo que fornece energia mecânica à bomba. E a união do motor com a bomba se dá através do eixo. Esse é o eixo que faz o acoplamento, faz a união, a junção do motor com a bomba. A bomba está aqui, ou dentro desse invólucro, né? Eu tenho o principal dispositivo, que é o rotor. Então, vou subindo aqui eu tenho uma redução, aqui pode ser uma redução concêntrica, subindo aqui luva, né, de união. Isso é muito importante para facilitar, para favorecer o processo de montagem e desmontagem eventual para manutenção. Aí eu tenho aqui também algo muito importante mesmo, que é a válvula de retenção, que evita o retorno da água para fazer carga do rotor. Então, protege o rotor, mantém a coluna líquida na tubulação e impede, evita que a água desça, né, para o rotor e, consequentemente, para o reservatório. Ninguém quer que a água desça, a gente quer que a água suba. E aqui eu tenho um registro, né? Tipicamente é usado o registro de gaveta para o controle de vazão. Registro para o controle de vazão. Faz o fechamento para a manutenção da bomba ou da tubulação de sucção. Então, é o controle de vazão feito pelo registro. Evidentemente,
Durante a operação, o registro deve estar completamente, não parcialmente, completamente aberto. Quando eu faço manutenção, quando eu faço alguma substituição, algum reparo, ele fica completamente fechado. O registro de gaveta não deve jamais estar parcialmente fechado ou parcialmente aberto. Ou é totalmente aberto ou totalmente fechado. É um dispositivo que, se parcialmente aberto, ocasiona uma perda de carga extraordinariamente grande. Então, dito isso, quero só destacar mais uma coisa, que como o eixo da bomba está acima da superfície livre do líquido, a gente diz que a bomba trabalha não afogada. É uma bomba de operação não afogada e é esta altura que a gente chama de altura geométrica de sucção. Não confundir com a altura manométrica de sucção. A altura manométrica de sucção contempla, além da altura geométrica na sucção, as perdas de carga. Então, a primeira recomendação que a gente coloca aqui, vamos enfatizar como um requisito importante para a boa operação do sistema elevatório, é que a instalação desse conjunto, né, e a gente fala aqui de um conjunto motor-bomba, deve ser feita em local espaçoso, arejado e fácil acesso, para que, quando houver necessidade de manutenção, ou mesmo antes, no processo de montagem, o trabalho seja bastante facilitado e favorecido. Um outro item importante diz respeito às tubulações de sucção de recalque, que devem ser convenientemente apoiadas. Não à toa que a gente tem, vejam aqui, esses braceletes dele de apoio, essas outras aqui. Tudo isso é importante, não é elemento estético, é elemento importante para que não haja transmissão de expostos para a bomba. Um segundo ponto é que a bomba deve estar localizada tão perto quanto possível do líquido a ser recalcado. Eu tenho aqui o reservatório inferior e quanto mais distante eu posicionar a bomba do líquido que vai ser elevado, tanto maior as perdas de carga. Então, aumentando a perda de carga, eu tenho maiores alturas manométricas de sucção. A tubulação de sucção deve ser a mais curta, né? A mais curta e direta, evitando tanto quanto possível curvas. E se a gente tiver de fazer alguma curva, que seja através de curva, longo. Com relação ao posicionamento da extremidade montante da tubulação de sucção, é interessante observar o seguinte: nem muito próximo da superfície, nem muito próximo do fundo. Se a válvula estiver muito próximo da superfície, pode haver formação de vórtice. Então, para que isso não ocorra, a recomendação é que a gente coloque a altura da água, né, acima desse ponto de captação, pelo menos 3 vezes o diâmetro da tubulação. Então, a distância da superfície livre do líquido até o conjunto de válvula de pé e crivo tem que ser maior do que 3 vezes o diâmetro de sucção. Note que, tipicamente, o diâmetro da tubulação de sucção é maior do que o diâmetro da tubulação de recalque. A tubulação de recalque, ela normalmente é um diâmetro comercial menor do que aquele da tubulação de sucção. Também não deve ser muito próximo do fundo, né? Então a recomendação é que a válvula de pé, ou crivo, né, que fica na extremidade, é no mínimo
No caso de uma cisterna, no mínimo 10 centímetros. E no caso de um poço, no mínimo 20 centímetros. São recomendações importantes. Note que essa altura geométrica na sucção é a situação mais crítica, né? Não é com o reservatório inferior completamente cheio, é na situação de menor volumetria, à medida que ele vai esvaziando, né? Risco de formação de vórtice. Então a gente deve observar a situação mais crítica. Na tubulação de recalque, olha aqui a tubulação de recalque onde começa. Onde começa a tubulação de recalque? Começa aqui, logo acima do rotor. Aqui já é tubulação de recalque. Nós já estamos aqui falando da tubulação de recalque. Essa tubulação de recalque, nós mencionamos há pouco, né? Eu tenho que colocar entre o registro e a bomba, devo colocar uma válvula de retenção. A válvula de retenção deve ficar onde? Depois ou antes do registro de gaveta? Deve ficar entre a bomba e o registro de gaveta. Nós falamos que o dispositivo de retenção, a válvula de retenção, fica a montante do registro, que vai controlar a vazão, que é o registro de gaveta. É interessante, não apenas útil, é fundamental que a bomba esteja escorvada. O que significa a bomba escorvada? É que essa tubulação aqui esteja completamente cheia quando se faz o acionamento, né? No momento em que a bomba é acionada, todo esse trecho aqui deve estar já preenchido por água. Isso é o que a gente chama de escorva, né? A nossa tubulação deve estar escorvada. Eventualmente, nós precisamos dispor de mais de uma bomba, né, para operação em paralelo, né? Quando é que eu coloco duas bombas em paralelo? Quando eu quero aumentar a vazão. Quero aumentar a vazão, preservando a altura manométrica. Para a mesma altura manométrica, eu quero aumentar a vazão. Então eu associo bombas em paralelo. Quando, por outro lado, eu quero aumentar a altura manométrica, preservando a vazão, eu associo as bombas em série. Mas quando eu preciso, né, associar em paralelo bombas, é importante observar o emprego de tubulação de sucção independente. Cada uma dessas bombas, cada uma delas associadas em paralelo, deve ter a sua própria tubulação de sucção. Não confundir bombas que operam em paralelo com bombas reserva. Posso ter na minha casa de bomba duas, né, sendo que só uma opera por vez. A outra fica de reserva. Quando a primeira for submetida à manutenção, a reserva atua. Ou para uso alternado. E por fim, uma recomendação indispensável, né? Um programa de manutenção de todo esse conjunto eletromecânico. Manutenção preventiva, manutenção sistemática, periódica, para que todo o sistema opere de forma eficaz, duradoura e segura, para que não ocasione nenhum dissabor por conta de paralisação não programada. É isso, pessoal. Por hoje é só. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado.